Então vamos lá. Primeiro texto, eu queria abrir com os irmãos lá em Daniel. Profeta Daniel. Capítulo 10. E versículo 13. Tá? Daniel, capítulo 10, versículo 13. Essa é a primeira referência na Bíblia sobre Miguel. Tá? A primeira referência ao arcanjo Miguel na Bíblia é essa aqui. E é muito interessante porque já na primeira referência a Miguel, só bastaria ela para nós descartarmos a possibilidade de vincularmos Miguel a Cristo. Já na primeira referência nós já podemos fazer isso. Porque olha o que diz aqui, Daniel capítulo 10 e versículo 13. Mas o príncipe, aqui é Gabriel quem está falando, tá? Com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Aqui está falando do quê? De um principado, né? É um anjo, mas um anjo das trevas, né? Do lado do inimigo, né? Estava resistindo, né, a Gabriel. Aqui, então, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é ainda para muitos dias. Olha só, ele fala que Miguel veio ajudar ele, tá? E é dito aqui que Miguel é o quê? É um dos primeiros príncipes. Vocês já pensaram em dizer que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, é o Filho de Deus, né, que é Deus Filho, né, é Deus assim como o Pai e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só, né, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o Filho. Dizer que esse Filho, dizer que Jesus Cristo é um dos primeiros príncipes. Como assim? Um dos primeiros príncipes. Então, só essa passagem aqui ela é suficiente já para descartar completamente. Porque nós vamos pensar rebaixar Jesus a ele ser um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes. Ô pai, uma pergunta. No caso assim, as duas naturezas de Cristo, na doutrina que nós consideramos e reconhecemos biblicamente falando, é 100% perfeitamente Deus e 100% perfeitamente homem. Exatamente. Então, a questão da angelologia e tal, fica claro para nós também já de cara que não tem como, embora na teologia antiga, que eu sei que tu manja bastante, principalmente no Antigo Testamento, quando fala em anjo, muitas vezes está falando de Deus. É por causa que tradução. É porque a palavra, né, ela é mensageiro, né? Então não que necessariamente sempre vai estar tratando de uma natureza angelical, né? Então, por exemplo, assim, né, às vezes é chamado de, se eu fosse traduzir literalmente, toda vez que aparece a palavra, né, malak, né, para anjo, né, várias vezes homens são chamados de anjos, homens mesmo, profetas ali, né, são chamados de anjos, assim como em Apocalipse a gente tem, né, o anjo da igreja escreve, né, e ele claramente não é um anjo, né, um ser, né, angelical, no sentido, né, tá falando do pastor daquela igreja. Então, tipo, né, nem sempre o termo anjo, né, faz referência a um ser que possui uma natureza, né, espiritual ali, criado por Deus, né, e tudo mais, né. Anjo é mensageiro, né, basicamente. A minha pergunta, no caso assim, desse assunto, por exemplo, a igreja continua aceitando esse tipo de heresia por falta, da tua opinião, né, como conhecedor, por causa da falta de conhecimento da angelologia, dessa doutrina, né, da teologia que trata da questão dos anjos, qual é a função deles, onde eles vêm, onde eles vivem, que eles comem, aquela coisa toda que a gente sempre fala.
ou simplesmente é porque a gente está sempre vendo algo novo, a gente está sempre vendo algo místico, a gente está sempre querendo, parece que sempre alguém está esperando ouvir algo de Deus, né? Isso é desde que o mundo é mundo, as pessoas dizem. Tá, mas eu só não entendi qual a ignorância que as heresia. pessoas confundem a heresia de que Jesus é um anjo. Jesus não é anjo. A palavra não diz que Jesus é anjo. Porque comparar Jesus a Miguel, Jesus não tem essa natureza, não biblicamente. Sim, pois é, mas qual que é a questão? Jesus é Deus. Sim, exatamente. Mas qual que é o ponto? É uma confusão bem complicada aí, assim, comparar Jesus com anjo. Né, qual que é o ponto? O adventista, quando ele afirma que Jesus é o arcanjo Miguel, ele não está com isso querendo dizer que Jesus tem uma natureza de anjo. Ele nega isso, entende? Ele diz assim, não, eu creio que Jesus tenha, né, que ele é 100% homem e 100% Deus. E que arcanjo Miguel seria, vamos dizer, um título de Cristo. Isso é o que o adventista afirma. O testemunho de Jeová é diferente. Tá? O testemunho de Jeová, ele afirma que, né, a natureza de Cristo é diferente da natureza de Deus. Então o testemunho de Jeová nega a divindade de Cristo ao afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel. Então os dois dão explicações diferentes para a natureza de Cristo, mesmo utilizando, né, a mesma, vamos dizer assim, ambos fazendo a mesma afirmação de que Jesus é o arcanjo Miguel. Ambos fazem a mesma afirmação, mas ambos, vamos dizer assim, em tese, querem dizer coisas diferentes com essa afirmação. Então, mas qual é o ponto dos adventistas? Originalmente não era assim. Hoje a explicação, vamos dizer assim, foi mudada para tentar não se negar a doutrina da Trindade. Então hoje o adventista ele tenta afirmar a doutrina da Trindade, ele tenta, né, de todas as formas não negar, né, a divindade de Cristo, e com isso ele dá então outras explicações. Mas originalmente, quando foi feita a referência a Jesus Cristo como arcanjo Miguel, era porque a crença, né, em Deus era a mesma crença que os testemunhos de Jeová têm. Então, no início, quando Ellen White fazia referência a Jesus como arcanjo Miguel, né, ou algum dos outros daqueles pioneiros, né, faziam referências a Jesus como arcanjo Miguel, eles com isso estavam querendo dizer o mesmo que os testemunhos de Jeová hoje. Mas como, né, hoje precisaria simplesmente se renegar, né, muitos escritos, né, de Ellen White, o que tenta se fazer hoje é dar uma reinterpretação, uma nova interpretação. Então é dito assim, não, a gente não está negando a natureza divina de Cristo. Jesus tem uma natureza divina, humana e tal. Acho que é docetismo, né, que negava lá no início, né? Mas acaba sendo até diferente, uma coisa diferente até de tudo isso. Bom, mas vamos só para a gente poder, né, só ver aqui os outros textos, né, já para, né, pular dessa parte, né, de Miguel aqui. Como eu disse, esse texto aqui, somente esse versículo aqui já seria suficiente para nós descartarmos, né, a possibilidade de Jesus ser Miguel. Tá? Não podemos rebaixar Jesus a um dos primeiros príncipes. Né? Um dos primeiros dá a entender que não é nem o primeiro. É um dos primeiros. Né? Sabe? Não faz sentido, né? Vamos lá. O segundo texto, né, ele está ali, versículo 21. No mesmo capítulo, tá? Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura, da verdade ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Tá? Isso aqui não fala, né, muita coisa. Última referência a Miguel no Antigo Testamento é ainda no livro de Daniel, tá? No capítulo 12, e versículo 1. Né? Aqui vai ter uma análise mais escatológica, tá? E é bem interessante, né, esse texto aqui, que ele tem vínculo lá com o Apocalipse 12:7. Diz assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Uma coisa interessante aqui, porque antes falou ali que havia uma batalha, né, naquele texto de antes, o primeiro que a gente leu, né, do príncipe da Pérsia. Então, vê que, mas aqui é dito, né, que Miguel, ele é chamado, né, como o príncipe do povo de Israel. No versículo 21, lá de antes, né, Daniel 10, 21, a gente fala, né, senão Miguel, vosso príncipe. O que acontece? É como se cada país, cada nação, né, tivesse
um principado que regesse essa nação no mundo espiritual. Então, a Pérsia tinha lá o seu principado, né, o seu príncipe, né, que, entendo eu, não era um anjo de Deus, né, no sentido, né, daqueles que estão ao lado de Deus, mas sim, né, um anjo rebelde. A Pérsia era uma nação rebelde contra Deus, então, e esse príncipe estava resistindo a um anjo de Deus, né, a Gabriel. Então, com certeza, não é um anjo de Deus, né? Então, é um principado das trevas, do mesmo tipo quando fala, né, quando lá em Efésios, né, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, né? Quando fala dessa forma, esses príncipes das trevas, esses principados, é justamente esse tipo de situação aqui. Só que tu vê, o povo de Deus, né, os israelitas, né, que era um povo que tinha sido escolhido por Deus, Deus não permitiu que houvesse um príncipe das trevas regendo essa nação, mas ele colocou um príncipe seu, né, um anjo dele, um anjo bom, um arcanjo ali, Miguel, para estar, né, vamos dizer assim, nessa posição, né, como o principado, como, né, o príncipe daquela nação. Então isso é revelado para nós aqui em Daniel. O que acontece? Então aqui agora voltando ao capítulo 12, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Ou seja, ele é um anjo enviado para ministrar. Ele é uma espécie de general ali, de Deus ali. É um daqueles que Deus envia e que tem muitos outros anjos ao seu comando. É isso. Assim como existe uma hierarquia, né, aqui na Terra, tem um presidente, né, o presidente assim vai indo, né, nos céus, Deus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, e ele tem ali, né, tem toda uma hierarquia onde tem arcanjos, e Miguel é um, né, aliás, não sei se tem mais de um arcanjo, né, sempre arcanjo é falado no singular na Bíblia, né, mas independente se Miguel mas quando diz que ele é um dos primeiros príncipes, entendo eu que existem outros príncipes. Então, né, se Miguel é um arcanjo, eu creio eu que esses outros príncipes que fala ali, né, naquela primeira passagem que a gente leu, quem sabe, provavelmente sejam arcanjos também. Acredito que ele vai se levantar, né, e após isso haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo de libertar teu povo, por aquele que for achado escrito no livro. Ele fala, né, de um tempo de angústia. Ou seja, o que é esse tempo de angústia? A grande tribulação. E lá no Apocalipse capítulo 11, não, capítulo 12, Apocalipse 12 e versículo 7, onde a gente consegue conectar aquela passagem quando é dito que Miguel ele se levanta e tal, e depois disso tem um tempo de angústia. É exatamente o que vai acontecer aqui, ó, capítulo 12, de Apocalipse, versículo 7 em diante. E houve batalha no céu. Apocalipse 12, versículo 7 em diante. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz do filho do homem. Aqui, o que é essa perseguição aqui? É aquele tempo de angústia que fala. Então Miguel ele se levanta, batalha contra o dragão e os seus anjos, o dragão também, mas o diabo perde essa batalha, vai perder essa batalha, ela é futura ainda. Ele é lançado na terra juntamente com seus anjos. E o que é essa batalha? E Satanás sendo derrotado nessa batalha, sendo lançado, precipitado na terra, seu lugar não se achando mais nos céus. O que isso vai ser o gatilho para o quê?
para a grande tribulação. Porque justamente o que nós temos aqui? Ele perseguindo a mulher e ela é sustentada por quanto tempo? Um tempo e tempos e metade de um tempo. Fora da vista da serpente, no versículo 14. E também, se a gente for voltar só um pouquinho ali, no versículo 6, ele diz assim, ó, e a mulher fugiu para o deserto, que é a mesma situação. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esse é exatamente o tempo do governo do anticristo, que é 42 meses, 1260 dias, né? Ou seja, é o período da grande tribulação. Então, quando Satanás for lançado na terra, né, depois que houver essa batalha nos céus, né, e Miguel ali, né, vencer ali a batalha do dragão ser precipitado, Satanás vem para a terra com ira, ele sabe que tem pouco tempo que resta para ele, e aí começa a grande tribulação. Mas, o que acontece? Miguel aqui, ele está ali batalhando, Miguel com seus anjos, por quê? Se fosse Cristo batalhando contra Satanás, precisa estar acompanhado de algum anjo. Ele sozinho, ele é Deus. Ele sozinho, se ele quisesse, ele mesmo, né? Vamos dizer assim, ó, agora eu vou lutar contra Satanás, seus anjos. O que eles iam fazer? Quando estava lá aquele endemoniado gadareno, uma legião, né? Eles pedindo misericórdia, pedindo clemência, Senhor, não nos manda para o abismo e tal, né? Viesse para nos atormentar antes do tempo, né? E tal. Eles sabiam que tem um tempo determinado para o tormento deles, mas vai nos atormentar antes, né? Já do tempo. Né? E pediram, né? Nos manda para o esporte, não nos manda para o abismo. Porque eles sabiam que Jesus tinha autoridade, que se Jesus quisesse só falar, ele falava e eles imediatamente estariam lá no abismo. Jesus tem todo o poder, então tipo assim, não faria sentido, sabe? Já está ali batalhando. O pessoal brinca, né? Que na vida de Jesus ele vai só dar um brado e vai resolver tudo só com um brado. Olha a descrição de Jesus vindo lá em Apocalipse 19. Vê, né? Os caras estão lá preparados para a batalha contra Cristo, mas ocorre batalha? Não. Jesus só fala, é só a espada que sai da boca do cordeiro, né? Do cordeiro não, do que está montado sobre o cavalo. Ou seja, o que essa espada que sai fala? Aponta para a palavra dele. Ou seja, ele só vai falar, sopro da sua boca. Ou seja, aquilo que ele falar vai ser suficiente para triunfar contra todos os seus inimigos. Né? Mas Deus, ele permite que nós nos envolvamos em batalhas espirituais. E ele, da mesma forma, também permite que os seus anjos se envolvam nas batalhas. Deus não faz tudo sozinho, ele permite que nós participemos junto, né, nos seus planos, nas suas obras. Isso é algo muito tremendo, né? Deus permitir que nós, né, façamos algo, né, que nós, né, é algo, né? Então ele permite que Miguel e os seus anjos batalhem, né, mas não que, né, Deus tivesse absoluta necessidade, né, de anjos ou mesmo de nós para fazer alguma coisa. Não. Deus não tem a necessidade. Deus, ele, por amor e misericórdia, né, bondade, graça, né, ele permite que as suas criaturas, né, participem, né, dos seus planos, das suas obras. Miguel é só mais uma criatura. Mas a última referência que eu quero ler a respeito de Miguel, tá, é Judas. Judas. Então, tinha bem curtinha antes de Apocalipse. Judas capítulo, aliás, é só um capítulo, né, mas é versículo 9. Famoso, né? Olha só isso aqui. Texto de grande discussão, né? De grande repercussão. Esse versículo é famoso. Olha só essa passagem. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Tá? Então Miguel disse: o Senhor te repreenda. Quem é chamado constantemente, eu posso dizer assim, ó, há centenas, não é algumas vezes, não é algumas dezenas de vezes, são centenas de vezes que Jesus, ele é chamado de Senhor. Jesus, ele é o Senhor. Aqui, o que Miguel fala? O arcanjo Miguel está contendendo com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés,
E é dito que ele não ousou pronunciar juízo e maldição contra Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Jesus, alguma vez Jesus falou assim: que o meu Pai te repreenda, para Satanás? Ou Jesus repreendia? Jesus precisava repreender em nome de alguém? Nós, quando vamos repreender um demônio, nós repreendemos em nome de Jesus, que é o Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque quem é que de fato pode repreender um demônio? O Senhor, somente o Senhor. O próprio arcanjo Miguel não pode repreender um demônio. Ele mesmo não ousou, né? Ele disse: o Senhor te repreenda. Então ele, pelo seu próprio poder e autoridade intrínseco a ele, pertencente a ele mesmo, Miguel, em seu próprio nome, não pode fazer isso. Mas ele diz: o Senhor te repreenda. Jesus nos confere, no nome dele, essa autoridade de repreender. Ou seja, nós não temos também em nós mesmos esse poder, essa autoridade em nós, ou seja, intrínseco a nós, pertencente a nós. Eu não posso, eu em meu nome, expulsar um demônio. Eu em meu nome repreender um demônio. Eu não posso. Eu poderia dizer: o Senhor te repreenda. Mas o Senhor me deu como uma espécie de procuração para agir em nome dele. E aí então, em nome de Jesus, eu posso repreender um demônio, eu posso expulsar um demônio. Em nome de Jesus. Porque Jesus é o Senhor. Ele pode repreender os demônios. Ele tem toda a autoridade sobre os demônios. Principados, potestades, tudo está sujeito debaixo dos seus pés. Então, Satanás, como pode? Imagina Jesus aqui. Olha o relato de Cristo nos evangelhos. Ele repreendendo Satanás, ele repreendendo os demônios, repreendendo todo o poder das trevas. E aí tu olha aqui. E Jesus, ele foi adorado. Ele não negou, não repreendeu ninguém que o adorasse, que se prostrasse, reconhecendo seu senhorio, sua deidade, sua divindade, que é um ataque que a gente recebe das seitas, e às vezes, por não estar bem fundamentado, a gente aceita que a cristologia, na deidade, na divindade de Jesus, ele seja atacado, e a gente fica ali aceitando a argumentação do outro. Muitas vezes é que eu me referi anteriormente, a ignorância das pessoas sobre doutrinas essenciais faz com que elas queiram até discutir coisas que são ilógicas, porque nós somos de naturezas distintas. Por isso que eu questionei ali a questão: como Cristo pode ser confundido com anjo? Somente alguém que não conhece uma doutrinas básicas da fé. Exatamente. Sem uma discussão da... Exatamente. Então aqui, no final das contas, tu vê que tudo isso, diminui a Cristo. Se fosse vincular, essas referências a Miguel e vincular isso a Cristo, estaríamos sempre diminuindo Cristo. Também tu vê que, por mais que daí no Adventismo se tenta, hoje se tenta argumentar que nós não negamos a divindade de Cristo e tal, mas ao ficar se defendendo isso aqui, está diminuindo a Cristo, porque o texto é claro, ele está dizendo que em si mesmo não tem autoridade de repreender, que é outro que tem essa autoridade. Ou seja, no final das contas, então, é como se Jesus estivesse dizendo que só o Pai teria a autoridade para repreender. Mas não, ele tem o mesmo poder que o Pai. Agora, vamos lá, partindo para um outro ponto, tá? Que é se Cristo tinha uma natureza pecaminosa. E daí com isso a gente finaliza daí. Tá? Então, se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, porque isso é afirmado nas doutrinas adventistas. Jesus, ele se fez, vamos pegar aqui e abrir o texto, tá? Hebreus, capítulo 2. E versículo 12 em diante. Hebreus capítulo 2, versículo 12 em diante.
Olha só, nós temos tanto no versículo 12 como no 13, nós temos duas citações do Antigo Testamento, tá? Que são referências diretas a Cristo. É como se ambas as vezes fossem profecias, tá? Uma nos Salmos e outra nos Profetas. Hebreus 2, versículo 12 em diante. Tá? São duas referências diretas a Cristo. Né? E como que palavras, né, ditas pelo próprio Senhor. Tá? Só que, lógico, né, que uma vez que estavam escritas lá nos Salmos e lá nos Profetas, estavam ali em forma de profecia. Tá? Mas olha só, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. Esse salmo é o Salmo 22. É aquele salmo que inicia, né, no versículo 1, assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? É que Jesus fala na cruz. Um salmo que descreve várias das situações que estavam ocorrendo no momento onde ele estava sendo crucificado. Então, é um salmo que ele trata diretamente, né, a respeito de Cristo. Mas no final do salmo, desse Salmo 22, né, nós temos já uma evidência também no próprio salmo da ressurreição, né, de Cristo. Por mais que ela não é falada assim, né, diretamente, né, mas nós podemos compreender ali, né, que ocorre, né, a ressurreição. E aí tanto, né, que depois na sequência, no salmo, né, podemos entender assim, Cristo já ressurreto, né, ele fala isso: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E depois aqui, ó: e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Tu vê que Jesus está aqui nos chamando, né, de filhos. De idade. E aí, versículo 14, olha só: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então olha só, primeiro, tá? Ele se fez semelhante àqueles que ele iria resgatar. Ele iria nos resgatar, então ele se fez participante da nossa natureza. Ele participou, ele comungou da nossa natureza. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, a mesma natureza que nós temos, ele passou a ter. Mas e aí? Então isso é uma doutrina bíblica. Jesus passou a ter a nossa natureza. Mas em que sentido? A natureza humana. Tá? Na doutrina adventista, Jesus participou, inclusive, né, da nossa natureza a tal ponto, né, que eles afirmam que assim como nós temos uma natureza pecaminosa, Jesus ele participou da nossa natureza, então ele também passou a ter uma natureza pecaminosa. Então que ele foi participante, então, né, se fez igual. Então assim como nós temos uma natureza pecaminosa, Jesus também teria tido uma natureza pecaminosa. Ei, como assim? Então quer dizer que Jesus era participante do pecado original. Então Jesus já nasce caído em Adão. É isso? Como é que ele poderia ser o Salvador se ele nascesse já com a sua natureza comprometida pela queda, pela corrupção do pecado? Como é que ele poderia ser o Salvador? Como é que ele poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, imaculado? Vamos pegar aqui um texto, né, eu já vou pegar alguns textos em Hebreus que vão provar claramente que Jesus não tinha participação no pecado, tá? Mas vamos pegar um texto aqui, ó, 1 Pedro, tá? Capítulo 1, mas mantenham ali, se puderem manter marcado, tá? Hebreus, tá? Mantenham marcado, a gente já vai voltar. Isso. A gente já vai voltar para Hebreus, tá? 1 Pedro 1, e versículo 18 e 19. Olha só: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, um cordeiro imaculado e incontaminado,
Não tem isso, tira completamente qualquer noção de que Jesus pudesse ter tido algum pecado. Porque o fato de termos uma natureza pecaminosa, o que faz? Alguém que tem uma natureza pecaminosa, ela é o quê? É um pecador. Simples assim. Eu não pequei hoje. Tá, mas tu tem uma natureza pecaminosa? Tem. Eu sou um pecador. Simples assim. Não é o primeiro pecado que nos torna pecadores. Não é o primeiro pecado, né, que uma pessoa comete que o torna pecador. É o fato de ter nascido com a natureza pecaminosa. Foi o primeiro pecado lá, né? Lá Adão não nasceu pecador. Adão era homem. Adão era homem perfeito, 100% homem. Sim. Afinal foi criado, né? Foi criado a imagem de Deus, um homem. Mas ele não era pecador, não tinha uma natureza pecaminosa. Tu sabe que eles creem que o pecado não nasce em Adão, né? Eles creem que o pecado vem com Satanás, vem com o diabo. Eles afirmam isso, está na confissão. Isso, mas em sentido assim... Eles não atribuem que o pecado começou em Adão. Eu já ouvi eles falando isso. Eles falam que nasceu com Satanás. Que ele é o criador do pecado, o gerador do pecado é Satanás. Mas daí Paulo vai refutar isso aí. O pecado entrou por um homem. Não, vamos dizer assim, o pecado entrou no mundo, né? Eu não vou dizer que Adão foi o primeiro a pecar. Eu creio que Satanás, quando ele se rebelou, e o próprio fato de estar tentando ali, né, ele estava pecando, né? Mas a questão é, o pecado ele entrou no mundo, né, por meio de Adão. Por meio de Adão. Se Adão não tivesse pecado, né? É o que tem em Romanos. Satanás só seria ele condenado com seus anjos, né? Mas agora o pecado entrou no mundo e através do pecado a morte foi por meio de Adão. É o que eu vou pregar justamente nesse domingo aqui, né? Domingo, se Deus permitir, estivermos vivos, né? Justamente essa doutrina aí é o que a gente vai estar ministrando. Mas, bom, então aqui, Cordeiro Imaculado, né, incontaminado. Agora, voltando lá para Hebreus, tá? Olha só, Hebreus, a gente estava ali, versículo 2, capítulo 2, né, versículo 15, né, eu cheguei a ler até ali, né? Olha o 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aqui entra até naquela discussão que a gente estava fazendo antes ali, ó. Jesus não assumiu uma natureza angelical. E até interessante isso, né? Que ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, assim como ele se tornou participante da carne e do sangue, né, por causa que nós participávamos dessas coisas, e tudo isso para quê? Para nos resgatar, nós que somos homens. Mas não ocorreu pecado também entre os anjos? Não ocorreu uma queda também entre os anjos? Ocorreu, mas ele não assumiu a natureza de anjo para resgatar os anjos. Ele não morreu para salvar. Ele assumiu a natureza humana para resgatar os homens. Ele poderia, Deus se quisesse, poderia ter feito um plano para salvar os anjos, se ele quisesse, na competência de Deus, Deus sabe isso, poderia, acabou ter feito isso. Aí o que Jesus teria que ter feito? Ele, como Deus, o Filho de Deus, ia ter que ter assumido então uma natureza angelical para de alguma forma salvar os anjos. Deus não fez isso. Jesus não assumiu a natureza de anjo e muito menos então era um anjo, né, como o testemunho de Jeová quer, né? Então ele nem era e nem assumiu a natureza de anjo. Ele nunca foi, né, e não é, né, um anjo. Ele sempre foi Deus. E ele assumiu a natureza humana para nos resgatar. Aí diz assim, olha o 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Tu vê? Padeceu em que sentido? E no sentido de ser tentado, né? Ele foi tentado, vê? Então ele mesmo foi tentado, sendo tentado, né? Ele sofreu a tentação.
E ele então pode socorrer os que são tentados. Se ele tivesse transgredido, se ele tivesse cedido à tentação, poderia ele, né, nos ajudar, servir de socorro para nós? Não. Né? Agora, indo um pouco mais para frente aqui em Hebreus, tá? Versículo 14 em diante, viu, ó, eu vou reler novamente aqui, tá? Para os irmãos perceberem o vínculo que tem, né, direto lá com o Hebreus 4, 14 ao 16, tá? Ó, novamente, Hebreus 2, 17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Então Jesus em tudo foi semelhante a nós, tá? Para quê? Qual o objetivo disso? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, ou seja, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ou seja, ele foi tentado, ele sofreu a tentação, então ele pode socorrer os que são tentados. Ele olha para nós, que somos tentados, com um olhar de misericórdia, dessa forma. Agora, olha só, Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, ele pode, porque ele se fez semelhante a nós justamente para isso, com esse objetivo, de ser misericordioso, né, de se compadecer, né, das nossas fraquezas, né, quando nós somos tentados. Então, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Glória a Deus. Então, nós nunca vamos saber ver nada assim, no sentido de Jesus ter uma natureza pecaminosa, de Jesus sabe alguma coisa nesse sentido. Jesus é perfeito. Perfeito, ele é o Cordeiro imaculado, o Cordeiro, sabe, sem mácula. Se ele tivesse uma natureza pecaminosa, ele já não seria o Cordeiro imaculado, incontaminado. Ele teria a contaminação do pecado, ele teria a mácula do pecado original nele, herdado de Adão, e ele não herdou esse pecado. Nós herdamos, todos nós herdamos o pecado de Adão, mas Cristo não herdou esse pecado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, sem pecado. E assim, a gente poderia pegar, sabe, e trazer outros textos, né, que também mostram, né, esse princípio, né, de que Cristo não tinha pecado nenhum, né? Mas eu creio que vamos finalizar por aqui já, né? Então, assim, hoje a gente abordou, né, a questão da natureza de Cristo, né, que ele é 100% Deus, ele é 100% homem, mas a sua natureza humana é do mesmo tipo da natureza de Adão antes da queda, né, e não da natureza, né, do homem após a queda, tá? Então Cristo, ele nasceu, né, da Virgem, nasceu no ventre de Maria, foi concebido, né, no ventre de Maria, mas sem pecado, sem participar, né, sem herdar pecado algum, sem participar da natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa, ela não é algo que faz parte da constituição da natureza humana. Ela é uma corrupção da natureza humana, ela é uma contaminação da natureza humana. Ela não é a natureza humana em si. A natureza humana foi criada por Deus lá no Éden. Deus criou, formou o homem do pó da terra sem natureza pecaminosa, ou seja, isso não faz parte da natureza original do homem. O pecado, a natureza pecaminosa, é uma corrupção, uma contaminação. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro o quê? Incontaminado, imaculado. Então não podemos, sabe, atribuir qualquer tipo de natureza pecaminosa. Não, Jesus, ele não cedeu à tentação, mas ele tinha uma natureza pecaminosa. Não tinha. Ele é o Cordeiro imaculado, incontaminado. Ele não tinha contaminação, como infelizmente nós temos da natureza pecaminosa. Jesus não tinha. Então, né, senão acaba tornando inviável, né, Jesus ser, né, aquele Cordeiro que poderia tirar o pecado do mundo. Se ele mesmo também tivesse uma natureza pecaminosa, ele ia precisar também de ter um redentor para ele, alguém que pudesse, vamos dizer assim, resgatá-lo daquela condição, né, de ter uma natureza pecaminosa. E ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado sem pecado. O segundo Adão,
O primeiro era da terra, o segundo que é do céu. Se o primeiro foi criado sem pecado, será que o segundo já ia surgir, já ia ser concebido em pecado? Como cabeça de raça, né? Cabeça Exatamente, geral, né? exatamente. Adão era o cabeça, né? E que todos caem em Adão. Agora nós temos um segundo cabeça. Como é esse que veio do céu poderia ter, sabe, uma natureza pecaminosa? No final das contas, então, eternamente, então nós necessariamente precisaríamos ter também uma natureza pecaminosa. Ou, né, como é que seria esse negócio aí, né? Então, assim, é uma viagem, principalmente, não tem como encaixar, tá, na Tu Bíblia. sabe que eu estava falando aí, eu me lembrei dos concílios iniciais que teve no século II, III, IV, o da Calcedônia, que não é só bonito, tão firme, aquela declaração de credo, aquela primeira geração, a segunda, a terceira geração, já é tão próximo daquilo que Jesus deu, né? Perfeito e irrepreensível, ele causou no meio de toda o povo, né? Que o reconheceu, que o recebeu, né? Ele ali vai dizer, não vou lembrar todo agora, Deus de Deus, luz de luz, sabe? É uma declaração incrível, assim, lá nos primeiros séculos. E hoje em dia, parece que, às vezes eu fico pensando, nos falta essas afirmações que acho que nós podemos produzir, não é esse ponto. A gente poderia reafirmar doutrinas basilares da fé, volte e meio. Aí o advento das redes sociais, a própria igreja, algumas têm algum preconceito com os credos apostólicos, com os credos de todos os tempos. Eu não vejo nenhum preconceito com isso. É bem tranquilo isso. Mas eu digo assim, isso já foi refutado. Lá no século IV, III, e ali os pais da igreja, abre aspas, os pais da igreja, eles tinham essas declarações que atravessaram o tempo. Né? São escritos lindos, assim, eles realmente estão ali reafirmando a fé deles, dizendo, Jesus era Deus de Deus, luz de luz. Ele tem toda uma estrofe inteira, assim, para refutar as heresias da época, né? As seitas da época, e isso é o que eu vejo que hoje na defesa da fé que a gente tem, parece que a gente não se posiciona, né? A gente acaba aceitando que a teologia liberal é aí, inclusiva, e afirma suas bases, que as seitas pareçam como igreja. Eu vi um irmão dizendo para mim assim, ele viu uma postagem minha, eu comentei com ele, que nós como igreja aqui em Capão, a gente está aprendendo, né, à luz das escrituras sobre algumas seitas e tal. Eu disse, cara, eu não consigo chamar esses irmãos de seita. Ainda para mim são igrejas, são irmãos. Eu falei assim, cara, eu entendo o teu compadecer, mas ele está sendo direcionado da forma errada. Porque eles não são nossos irmãos. É duro, né? Esse discurso, né? Quantos pastores, né? Ali eu chamando os católicos de irmão, chamando a igreja ortodoxa, né, lá, grega, lá, né, de irmãos, né? Olha quantas heresias, quantas coisas, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, assim. Uma coisa é nós entendemos, Deus pode salvar pessoas, né, em determinadas situações, mesmo, né, onde há heresias, onde há, né, e assim, Deus guardar, né, a mente daquela pessoa, né, de heresias, de perdição e tal, e ela crer, né, sabe, suficiente, né, do evangelho que acaba sendo, né, chegando até ela, e ela crer, né, vamos se enfocar justamente nisso, né, a fé dela, e acabar sendo salva em alguns contextos, né. Mas agora isso é uma coisa, né? Agora, né, chamar, né, simplesmente de irmão, assim, indiscriminadamente, né, é como se estivesse dando o aval, né, de que aquela igreja, aquela seita, aquela coisa e tal, eles são ortodoxos, eles são uma sã doutrina, né, de que não tem problema, pode permanecer lá, né, e tal, que tá tudo certo, tá tudo bem, né, somos irmãos, estamos caminhando juntos para o céu, né, e tal, sabe? Não fecha, a conta não bate. Então, tem muitas declarações sendo feitas assim, né, e precisa ter muito cuidado, né, muito cuidado para
pode gerar assim até uma falta, olha o que isso gera também, uma falta de zelo, né, da parte daqueles que de fato têm essa doutrina, e aí falta uma falta de zelo até para evangelizar, até para ministrar, né, e levar, né, as pessoas a perceberem o erro onde estão, né. Então, se eu ouço que o católico é meu irmão, então não preciso fazer nada, nenhum esforço para que ele abandone, né, as doutrinas que ele cria lá no catolicismo. Ele pode continuar fazendo as romarias dele, pode continuar, né, rezando o terço e tudo mais. Está tudo certo, é meu irmão. Né? O cara está lá, né, é testemunho de Jeová, o cara, né, é adventista e crê em tudo aquilo, né, do juízo investigativo, crê que Ellen White é o espírito de profecia, né, e que ela os escritos dela têm o mesmo peso que a escritura, crê que a escritura não é inerrante, né, e tantas outras, né, questões, crê que a natureza de Cristo é pecaminosa, né, ou era, pelo menos, não sei se eles afirmam que quem sabe era só, né, no tempo que ele estava na Terra, não sei também, né, se eles afirmam que isso permanece depois da ressurreição. Vai afirmando, né, todas essas questões que a gente tem, né, refutado pela palavra aqui, e daí dizer que, nesse sentido, não, é meu irmão. Então, o que com isso, né, vem? Então, eu não preciso tentar convencê-lo do erro. De qualquer erro. Mas em nome disso, então, assim, eu recebi uma mensagem do irmão de Porto Alegre, uma igreja que vocês conhecem. Vamos preservar aqui a identidade do irmão da igreja. Ele me dizendo que um pastor de São Paulo, um pastor com uma voz, uma projeção nacional, disse que, inclusive está no YouTube isso aí, está naqueles, o Jesus Coaching, teve uma entrevista com esse pastor. Se tu chegar numa prostituta, desculpe o termo, né, na meretriz, e tu falar assim, ó, você é minha irmã, como se fosse assim, uma espécie de um positivismo, assim, um pensamento que você é meu irmão, você é meu irmão, mesmo tu sendo um prostituto, sabe? Aquela pessoa vai atender ao chamado de Deus. O pastor, uma projeção nacional, falou isso. E os irmãos ali de Porto Alegre estão com esse entendimento, que as pessoas precisam ouvir da sua identidade primeira da criação. Olha só o que eu estou fazendo. Eles estão transferindo identidade primeira da criação, porque Deus criou todos como seus filhos. Então é uma mistura de heresias, de entendimento, como se... Mas vamos combinar, né, Maicon? A gente está aqui numa igreja, daqui a pouco o Maninho vem aqui. Vocês não conhecem o Maninho, a Aline, a Duda e a Sofia. E começa a vir aqui nas reuniões, começa a vir aqui nos cultos, né? Vocês não sabem que o Maicon e a Marina, né, aqui o pessoal nos conhece já desde 2014 e tal. E daqui a pouco vocês nem nos conhecem, começam a chamar de irmão. É ou não é assim? Vamos combinar. É assim. É assim. E começa o tamo junto, o famoso tamo junto, tamo junto. Aí a pessoa já se sente parte, ele já começa a fazer tudo o que tu faz, mas sem entendimento nenhum, até cega assim. Aí vai acontecer os mal gerados. Não só isso, são pessoas que são mal geradas por nós, igreja, estamos gerando mal às pessoas. E nós começamos a chamá-las de irmãos, sendo que elas nem se tornaram, porque elas não se tornam, elas são feitas, né? João 12. Tem versões que vai dizer que as pessoas se tornam. Não, ninguém se torna, a pessoa é feita. A pessoa ali ela vai se tornar porque Deus está fazendo ela. Tal, né? Mas a todos quantos o receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Ninguém se torna. Então, dessa forma, o que está acontecendo hoje? Os irmãos de Porto Alegre, dois me procuraram, e falaram, mano, o que tu acha disso? Me mandaram entrevista, o pastor que eles seguem lá, que tem voz no ministério. Eu olhei, até vou mandar para o Michael ouvir também, e ele conta uma história que se tu chegar num lugar, tu dizer para ela, tu vem dizer para ela que ela é tua irmã. E aquilo é tipo uma voz que vai evocar
digamos assim, a criação dela. Ela foi criada no ambiente com Deus. Então ele puxa um sentido filosófico, sei lá o que ele está fazendo, mas é como se fosse assim, não sei não, agora vamos começar a berrar na rua para a pessoa que passa de carro: ei, meu irmão, vem, Jesus está te chamando. Será que é assim mesmo? Mudou a pregação? Está acontecendo agora, nesse momento. Eu recebi ontem o áudio, eu fiquei assim, como é que é possível isso, cara? Então, assim, ó, o que precisa ser resgatado? Nós precisamos entender que irmão, né, é aquele que se tornou filho de Deus, é aquele que nasceu de novo, né? Então, ou seja, Deus operou, né, naquele coração, Deus deu um novo coração, né? Essa pessoa, né, foi feita, né, então, um filho de Deus a partir de então. Então, esse é o que a gente vai chamar de irmão, né? Mas agora, né, isso não acontece, né, só por estar no meio, né, de filhos de Deus. Alguém não passa a ser filho de Deus só por causa disso. Então tá. Estávamos falando sobre Jesus, o Cordeiro, né? Cordeiro Imaculado. Eu me lembrei. Chega, Cordeiro, que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. De teu Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus está cercado de um arco-íris. Está cercado